Quem não entrou agora, gente, nós vamos começar com a leitura de imagem da unidade 5, que fala sobre o clima e a vegetação. Presta atenção que ele traz uma imagem aí, ó, da pedra furada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tá? Isso aconteceu por causa da erosão eólica, tá? É o vento que faz esse tipo de erosão. Depois ele vem falando aqui embaixo. A fotografia reproduzida ao lado mostra parte do Parque Nacional da Serra da Capivara, uma unidade de conservação localizada no estado do Piauí. Na imagem é possível observar parte do relevo e da vegetação local, que faz parte da caatinga. O clima que predomina na região é o semiárido e por isso é comum o tempo atmosférico apresentar sol e poucas nuvens. A gente pode ver isso pela foto, né? Não tem nuvem nenhuma. Você sabe diferenciar o tempo atmosférico e o clima? E aí, alguém sabe diferenciar o tempo atmosférico e o clima? Existe diferença entre os dois. Não sabem? Ninguém quer arriscar? Não. Tem que tomar cuidado, Miguel, porque o clima, ele não, ele vai até interferir no tipo de solo, tá? Mas no tipo de relevo é muito pouco. A diferença entre tempo e clima é o seguinte: tempo é aquilo que acontece de uma hora para outra. E para você definir o clima, você pode levar até 30 anos para você chegar à conclusão do clima. Ah, como que a gente sabe que onde nós moramos é tropical de altitude? Porque lá no passado já foi feito um estudo com mais de 30 anos e chegou à conclusão que nós somos do clima tropical de altitude. O tempo é aquilo que muda de uma hora para outra. Você levanta de manhã, pode estar frio, chega no meio do dia, está quente, chega de tarde, pode chover. Isso é o tempo. O tempo muda de uma hora para outra. É rapidinho. Agora, eu posso dizer que o tempo está dentro do clima? Posso, porque é o conjunto de tempos que vai formar o clima. Tá? Então, o que diferencia o tempo do clima? O tempo, ele é momentâneo. Pode estar chovendo agora, daqui a pouco para a chuva e abre o sol. Isso é o tempo. O clima, ele leva um tempo para ser estudado, porque eu tenho que analisar durante o ano todo o que aconteceu para eu definir o que é o clima. E daí eu analiso durante o ano todo, durante 30 anos no mínimo, para eu chegar a uma conclusão exata. Depois ele pergunta assim, ó, quais tipos de clima e de vegetação você conhece? Quem gostaria de arriscar aí? Clima. Fala um clima para mim. Eu já falei dois aqui. O texto trouxe um e eu falei outro. Oi? Falaram. Tropical, quem falou, Juniel? Então, tropical é um tipo de clima. O que mais que tem? Árido. Árido é quando é muito seco. Geralmente o clima árido também é conhecido como desértico. Eu posso ter o clima polar. Eu posso ter o clima frio de montanha. O semiárido, como fala aí no texto. Eu posso ter o clima temperado, posso ter o clima equatorial, tá? E assim sucessivamente. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses tipos de clima. E vegetação? Quais os tipos de vegetação vocês conhecem? Aí fala da caatinga. Que outras que a gente pode citar? Hein, gente? O cerrado. Que mais?
Ixi, se alguém falou, falou muito baixo. Surdinho aqui não escutou, não. Eu tenho a floresta equatorial, eu tenho o Pantanal, aí fala da Caatinga, eu tenho floresta temperada, eu tenho tundra, que é lá da região polar, eu tenho taiga, que é clima frio. Olha quantas formações, eu tenho campos, que é só formação de gramínea. Muito bem, a floresta tropical. Tá? Também é. Gente, vocês viram que a gente está falando de dois elementos ao mesmo tempo? A gente está falando de clima e de vegetação. Por que será? Por que eu falo do clima e da vegetação ao mesmo tempo? Eu não posso falar, a palavra forma é muito forte. Eu posso falar que um interfere no outro. Tá? O clima interfere e muito na formação vegetal. Como que eu vou ter florestas, uma floresta verde numa região que é o semiárido? Como esse da foto que vocês veem aí. Se não chove. Então o que essas plantas têm que fazer para não morrer? Perder as folhas. Se ela ficar com a folha verdinha o tempo todo, ela vai morrer. Porque daí vai evaporar água demais, ela vai secar. Depois ele faz a segunda pergunta. A segunda pergunta vocês já responderam para mim. Qual relação pode ser feita entre o clima e a vegetação? Nós já vimos que um interfere no outro. Tá certo? Então agora nós vamos começar o nosso estudo do conteúdo.